São animais noturnos. Morcego é mamífero ou ave? Mamífero. Quem acha que é mamífero, levanta a mão. Eu acho que é o 2. Quem acha que é ave, levanta a mão. Nulos e brancos. Quem quer votar com nulo? É porque a eleição é nulos e brancos. Mas peraí, gente. Morcego voa? Ah, então é ave. Mas não voa? Quem voa não é ave? Beleza, é isso aí. Ó, os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. Bom, aí eu quero saber o seguinte: o que é um mamífero? É uma pessoa Calma. O nosso Eider falou que é uma pessoa que se alimenta direito. Claro que é, eu sou mamífero. Quem aqui não mamou na mamãe? Só se ela não tem leite, né? Nós também somos mamíferos. Tem muitos animais que são mamíferos. Vamos lá. Quais são as características do mamífero? São animais que têm sangue quente. Sabe o que é isso? Mamífero, um animal, ele controla a temperatura do corpo. Diferente, por exemplo, da cobra, do lagarto, né, de uma rã, que são répteis, anfíbios. Eles não têm a temperatura do corpo controlada. Então eles precisam, por exemplo, quando tem o sol, eles ficam expostos para se aquecer. Agora, o mamífero também tem a temperatura do corpo constante, tá bom? Nós, por exemplo, a nossa temperatura é quanto? 36 a 37 graus, né? Já os cães, os gatos, a temperatura dele vai de 38 para 39. Quando você pega um cachorro, ele está sempre quente, tá? Não é que ele está doido, a temperatura dele é mais alta que a nossa. Muito bem. Então, mamífero tem o sangue quente, a gente fala, controla a temperatura do corpo, tem um corpo em geral coberto de pelos, certo? Mamífero tem pelo, e as aves? Ave tem o quê? Pelo. Mamífero tem pelo, ave tem pena. Ave bota ovo? Todas as aves botam ovos. Então a reprodução delas é através dos ovos. E os mamíferos, como é que se reproduzem? Papai e mamãe, macho e fêmea, certo? Não sei se você já aprendeu essas coisas. Enfim, tem a sementinha do macho, a sementinha da fêmea, se juntam e esse nenê, ele é formado aonde? Do útero, muito bem. Então quer dizer que uma fêmea de morcego tem útero? Ela não é um mamífero? Ela tem útero? Tem. Ela tem glândulas de leite? Ela amamenta os filhotes? Sim, exatamente. Então, morcegos são mamíferos. Os únicos mamíferos que conseguem voar e têm hábitos noturnos. Bom, gente, só isso já faz do morcego um animal fantástico. Pensa bem. Alguém já viu aqueles documentários? Tem um tipo de ratinho, que ele tem uma espécie de paraquedas, um esquilo. Aí ele pula de uma árvore bem alta e vai planando até a outra árvore. Alguém já viu isso? Esse esquilo voa? Não voa. Isso não é voo. É que nem uma pessoa quando pula de paraquedas e tem aquele tipo de paraquedas que tem essa mesma pele, assim, esse cara vai, mas uma hora ele cai, porque ele não está voando. Então, esse esquilinho, ele não voa, ele tem uma adaptação para planar, para ficar no ar no tempo, mas não é voo, porque ele não tem asa. O morcego tem uma asa, de verdade, só que a asa do morcego é diferente da asa de uma ave. A asa da ave, a estrutura dela são as penas, e a asa do morcego, eu vou mostrar para vocês como que é a asa de um morcego. Então vamos lá. Animais fantásticos. Fala comigo, animais fantásticos. Animais fantásticos. Porque eles conseguem voar. Porque eles conseguem voar. São os únicos mamíferos que conseguem voar. Beleza? Vocês gostaram do negócio? Eles são mamíferos.
tem hábitos noturnos. Bom, agora não sabe quase tem. Nossa, acho que vai ficar nesse. Lá na faixa da exposição eu coloquei assim: animais fantásticos. Onde habitam? O que comem? E qual a sua importância? A importância dos morcegos, o Dr. Rogério já falou bastante. Eu vou reforçar ainda mais um pouquinho, tá? Porque eles são extremamente importantes para o meio ambiente, para a natureza. Isso é importante a gente saber. Mas eu tenho que ter medo de morcego? Vou pegar a pergunta do Rogério de novo. Ah, não tenho que ter medo de morcego? Sim. Não. Sim ou não? Não. Não, tudo bem, não tenho que ter medo de morcego. Ah, eu estou andando, eu acordei na minha casa, saí no quintal, tinha um morcego caído. Eu vou lá e pego ele. Vou pegar esse morcego, vou mostrar para minha mãe e para meu pai, vou mostrar para o meu amiguinho, vou levar o morcego para a escola. Professora Michel, isso aconteceu de verdade. Há uns bons anos atrás, uma escola lá em Barão Geraldo, que ficava no meio da natureza, caiu um morceguinho. Se não me engano, se não me falha a memória, foi a própria professora que quis dar uma aula de ecologia e pegou o morceguinho e levou para a classe. E todo mundo botou a mão naquele morcego. Isso é certo ou é errado? Então vamos lá. A regra de ouro, quando eu encontrar um morcego fora do ambiente dele. Ó, vou dizer assim, o morcego está numa condição que não é normal. Bom, o que é o normal do morcego? Durante o dia ele está onde? Dormindo. Então ele está na casa dele, certo? Ele está numa casa, ou seja, os morcegos, em geral, eles têm abrigos, que a gente chama de abrigo diurno, de dia. Então, o morcego de dia está na sua casa, na sua habitação. Bom, se o morcego ele gosta de luz, aí ele é que nem o Drácula mesmo, não gosta de luz, certo? Eles são animais de hábitos noturnos, eles não gostam da luz, tá? Eles têm uma aversão à luz. Então, de dia, eles não vão ficar em lugar que tem muita luz. Por exemplo, aqui, ó, esse espaço aqui, muita iluminação. Se eu achar um morcego caído aqui, vou fazer um exemplo, ó. Pessoal, presta atenção. Calma, ó. Eu sou veterinário, trabalho há muitos anos na saúde. Eu já tomei várias vezes vacina da raiva. Eu estou protegido. Eu posso pôr a mão no morcego. Eu posso. Só que é o seguinte: esse morcego já está conservado há muito tempo. Ele não é risco. Mas vocês não podem fazer isso, tá bom? O que eu estou fazendo é porque eu tenho proteção. Vamos lá. Aí eu saí de casa, saí do quintal da minha casa, encontrei o morcego. Ele está vivo. O que eu faço? Não mato ele. O que eu não faço? Matar o morcego. Não mato o morcego. A segunda coisa que eu não faço. O que eu não faço? Botar a mão no morcego. Não faço. A terceira coisa que eu faço. Joga no copo. Chega com um adulto. Chama o papai, a mamãe. Não, nada de álcool. Tá? Vou explicar por quê. Chama uma pessoa adulta. Tá? Se o morcego estiver morto, o que eu faço? Morcego morto eu posso pôr a mão? Não? Não, isso, verdade. Não pôr a mão no morcego. Mas se você tiver capacidade contra a rei, você pode. Oi? Então, ó, o velho fala o seguinte, ó, aqui, pessoal. Se a pessoa tiver a vacina contra a raiva, ele pode. Mas quem toma vacina normalmente contra a raiva é quem trabalha com animais. É o veterinário, é o biólogo, alguém que trabalha com isso. Vocês, se não trabalhar lá assim, se você virar um biólogo, um veterinário, e for fazer pesquisa com morcego, você vai ter a vacina de raiva. Caso contrário, a maioria das pessoas não tem essa proteção. Então, é a regra de ouro. Não põe a mão em morcego, é a regra. Tá bom?
Se a gente fizer isso, o morcego não é risco, ele não representa risco. Porque o único risco do morcego é quando ele está caído de um jeito anormal, vivo ou morto, e eu vou botar a mão. Aí eu chamo uma pessoa adulta. Essa pessoa adulta vai pegar o morcego e pôr na caixinha assim? A pessoa adulta vai fazer como? Pega uma vassoura. Uma vassoura, é uma boa ideia. Pega a vassoura e vai varrer por dentro da caixinha. Pega qualquer coisa, um pedaço de pau, né? E ó, faz assim, ó. Põe numa caixinha. E tampa. Se tiver morto, não tem problema de fazer isso. O problema é que quando o morcego está vivo, ele realmente causa um pouquinho É como se isso de fosse medo. vida. Porque quando ele cai, ele não consegue mais voar, ele anda, ele tenta se esconder. E ele assim, é um bicho diferente mesmo, né? É um bicho diferente. Então, muita gente vai ter um certo receio. Um morcego vivo, caído dentro de casa, você pode chamar a unidade de vigilância de zoonose. Sabe o que é zoonose? É um órgão da prefeitura que cuida dos animais. Tá? Tem o departamento de bem-estar animal, que cuida de uma parte, e tem a zoonose. Vou explicar para você o que é zoonose. Zoo significa o quê? Zoo. Zoológico, tá? E mais? Zoo tem a ver com gente ou com bicho? Zoo significa animal. Animal em geral, tá? É a palavrinha zoo. Zoonose significa doença do animal. Bom, vou explicar melhor. Zoonose é uma doença que o animal pode transmitir para o ser humano. É isso, tá bom? Então, por exemplo, a raiva é uma zoonose. O cão, o gato, o cavalo, o boi, o morcego, certo? Pode transmitir a raiva. Geralmente, pessoal, a raiva é transmitida pela mordida do cachorro, pela arranhada do gato, por exemplo. Em Campinas, já estamos há muitos anos sem ter caso de raiva transmitida por cão e por gato. Tá? Praticamente está controlado. Por quê? Porque a prefeitura fez durante muitos anos vacinação dos cães e gatos contra a raiva. Muito bem. Então, mas o morcego pode transmitir a raiva. Em que situação? Se eu botar a mão nele, isso. Quando tiver um morcego, e a raiva é uma zoonose, né, uma doença do animal, que é transmitida do ser humano, quando tiver um morcego que entrou na minha casa, às vezes ele está, por exemplo, o morcego tem hábito de quê? Qual é o hábito do morcego? Hã? Eu não fiz a pergunta, né? Pergunta, de dia ele está dormindo, de noite ele está ativo, trabalhando. O morcego tem hábito noturno. Muito bem. E ele consegue voar, certo? Pode ser que ele entre na sua casa sem querer. Você deixa a janela aberta de noite, o morcego está lá buscando o seu alimento. Ou ele está caçando os insetos, certo? O morcego incendívoro vai caçar insetos. Ó, esse aqui é nectarino. Esse aqui é o morceguinho beija-flor. Esse aqui, ó. Por que eu posso pegar na mão? Porque você tomou vacina contra a raiva. Tá conservando porque eu tenho proteção. Só que, ó, presta atenção. Eu tenho proteção, vacina, anticorpos. Quando eu vejo um morcego caído, eu não vou botar a mão direto nele. Eu também tomo cuidado. Ah, não é só porque eu tenho proteção que eu vou colocar a mão de qualquer jeito no bicho, levar mordida. Porque o morcego pode morder? Pode. Por exemplo, ó, você está andando na rua e uma pessoa atropela um cachorrinho. Aí ela vai tentar ajudar o O cachorrinho. cachorro vai lá e morde ele. Isso, o cachorrinho está com dor, ele está sofrendo. A pessoa põe a mão no cachorrinho, o que ele faz? E essa mordida é como defesa, porque ele está com dor. O morcego, quando cai, fica ali de dia, por exemplo, grudado com a parede, assim, ó. Tem morcego que fica grudado na parede durante o dia. Ou ele fica pendurado na cerca de uma. Na cerca da casa, por exemplo, no portão. Se ele está assim,
Se ele está assim durante o dia, ele está anormal, ele está com problema. Morcego engordado durante o dia tem problema. Ele pode estar doente, ele está com problema. Ele pode estar com a raiva, ou ele pode estar com uma outra doença e ele não consegue menstruar. Bom, é nessa situação que a gente põe. Então a gente não vai pôr a mão. Eu não coloco a mão direto. Tá? Se eu pegar um morcego desse, eu vou usar proteção, eu vou usar uma luva. Se eu tiver que mexer nele no laboratório, por exemplo, vou colocar uma luva de couro, vou manipular o morcego com cuidado, vou evitar, porque ele nessa posição, vamos por esse aqui, ó. Isso aqui é um morcego frugívoro. Eu vi o pessoal comendo maçã aí, né? O ser humano é frugívoro? Se ele comesse só o fruto da vida dele, mas seria frugívoro, né? Esse morcego é frugívoro. Tá? Vocês acham que o morcego frugívoro? Vocês acham que o morcego frugívoro come fruta e tem um dentinho fraco ou um dentinho forte? Amém, tem um dentinho forte. E se você for mexer nesse morcego que ele quer cair, o que ele vai fazer? Mordida, essa mordida vai doer. Mas além de doer, essa mordida pode transmitir a raiva. Então, tomar cuidado. Muito bem, mas aí de noite, esse morcego, isso aqui é frugívoro, ele está buscando fruta. De repente, lá na cozinha da sua casa tem uma fruteira cheia de uva, goiaba, mamanga, batata. Ele percebe isso. Às vezes ele entra na casa atrás da fruta. E aí ele pega essa fruta e não consegue sair. Por quê? É um ambiente que ele não conseguia, que ele não conhecia, ele pode bater com a parede. Aí ele fica lá de noite. Na vida, não está conseguindo voar. O que eu faço? Vou lá botar a mão nele? Vou pegar uma vassoura que está aí para fora? Não, fecha a porta, deixa a janela aberta para ver se ele sai. Se ele não sair, chama a zoonose. Aí a zoonose é o órgão da Secretaria de Saúde. E eles vão lá e vão recolher o animal com todo cuidado, certo? Para eles fazerem o que precisar ser feito. Beleza, gente? Olha, a gente falou bastante coisa legal. Meu nome é Douglas. Vamos ver aqui o nosso tempo. 9h30 agora? É. 9h53. Não. Um pouquinho para as 10, né? Até umas 10h30 a gente vai. Eu vou liberar vocês para ver a exposição. E depois nós vamos visitar a área. Tá? Ó, pessoal, vou passar algumas coisas aqui. Animais fantásticos, morcego. Diversidade. O que significa diversidade? Não, divertido. Diversidade é uma coisa igual ou diferente? Diferente, exatamente. Ou seja, tipos de morcegos. No mundo todo, tem mais ou menos 1.400 tipos diferentes de morcegos. Para vocês entenderem, mais ou menos, assim, não tem cão, cachorro. Tem só um tipo de cachorro? Só uma raça? Tem um monte de raça. Nem isso. É cachorro, mas é diferente do outro cachorro. Morcego é assim. Os morcegos tem 1.400 tipos. Um é diferente do outro. Esses tipos a gente chama de espécie. Tá? Então, 1.400 espécies diferentes no mundo. Já falei um pouquinho de biologia. Biologia é o modo como o animal vive, a sua natureza. Então, já falei, os morcegos são mamíferos, certo? São mamíferos, tem a reprodução interna, né? A mamãe morcego gera o filhotinho dentro da barriga, geralmente só nasce um filhote, tem espécie que nascem dois, mas a maioria é um filhotinho só. O que é gestação? Tempo de gravidez, muito bem. A gestação dos morcegos vai de 3 até 7 meses em média, dependendo da espécie. Então é um tempo longo, né? Se pensar que a cadelinha e a gatinha, qual é o tempo da gestação delas? Sabe? 2 meses.
60 dias, a gatinha está criando a cadelinha. Então, os morcegos têm uma gestação mais longa do que os peixes. Olha só. São mamíferos, os únicos que conseguem realmente voar, porque eles têm asas de verdade, têm hábitos noturnos, tem essa grande diversidade, eu falei, a sua biologia, esse comportamento em relação à natureza, a todo tipo de alimento que eles buscam, certo? Essa grande capacidade de habitar vários ambientes em todo o planeta, tá? E a importância, a gente já falou, eles são extremamente importantes no meio ambiente, certo? E também na questão de saúde. Na questão de saúde, eu falei com vocês. Dessas 1.400 espécies de morcegos, só 3 se alimentam de sangue. Bom, qualquer tipo de morcego, veja gente, qualquer tipo de morcego pode transmitir. Não é só o vampiro que se alimenta de sangue. Qualquer um pode. Na prática, muito pouco morcego transmite a raiva. E se eu não colocar a mão nele, se eu não tocar nesse morcego, se eu não deixar ele me morder, ou mesmo tocar no morcego, vou explicar para vocês porque tocar também é um. Se eu não fizer isso, não tem problema nenhum. Eu vou deixar ele lá, no lugar dele, certo? Por exemplo, se o morcego entrar no fogo da minha casa, o que eu faço? De repente eu descubro que tem 50 morcegos morando no fogo da minha casa. O que eu faço? Isso. É bom esses 50 morcegos ficarem no fogo da minha casa? É bom isso? Pode causar algum problema. Né? Por exemplo, eles vão fazer cocô e xixi, vão fazer aonde? No fogo. E o fogo da casa virou o abrigo deles. Então, de dia eles estão lá, no fogo da sua casa, de noite eles saem para buscar alimento. Aí voltam. Então, pode ter problema com acúmulo de fezes, de urina, certo? Isso é uma coisa que pode causar um incômodo. Aí o que eu faço? Vou falar com o pessoal das zoonoses, eles vão me orientar a como tirar esses morcegos de lá. Vou usar veneno? Não. Veneno? Vou colocar veneno? Não. Vou matar esse bicho? Não. Vou botar fogo no fogo? Não, não é isso. Tem formas corretas de fazer isso aí. Não vou entrar nos detalhes que é bem complicadinho, mas eu vou tirar esses morcegos do fogo da minha casa e não vou deixar eles voltarem. Ou seja, eu vou tampar todos os buraquinhos desse fogo, os morcegos vão voltar. Tá? Bom, você chama? Ana Clara fez uma pergunta muito boa. Se a gente só tocar no morcego e ele não morder a gente, tem problema? Tem. Eu vou falar por que tem problema. Se a gente conseguisse olhar uma colônia de morcegos, o que é uma colônia de morcegos? Uma grande família vivendo juntos. É uma colônia. Vamos supor, lá na árvore, tem lá uns 50 a 100 morcegos vivendo ali. Durante o dia, eles não estão o dia inteiro dormindo também. Né? Quando você está na sua casa, você está o dia inteiro dormindo. Às vezes. Chove. Às vezes, né? Tão cansado, né? Essa vida dura. Mas enfim, tem hora que a gente está assistindo televisão, mexendo no computador, no celular, a gente está fazendo alguma coisa aqui em casa, você também faz isso. Uma das coisas que eles fazem é se lamber um ao outro. Eles ficam lambendo o corpo um do outro. É uma forma de socializar e também de higiene. Você já viu? Se você tem 2 cães, um não lambe o outro, é normal isso. Os animais não lambem o outro. É uma forma de socializar, como a gente fica junto, né? Abraço, dá mão, dá um beijo. É socialização, os morcegos também socializam. E o modo do morcego socializar é se lamber. Bom, vamos pensar aqui, ó. Raciocinar pra cá. O morceguinho, ele está com raiva. A raiva é um vírus. É um ser muito pequenininho, vivo, que causa essa doença chamada raiva. E esse vírus, ele sai pela saliva. O que é a saliva?
Saliva. O que é saliva? É baba. Ninguém babou uma vez na vida. Baba. Saliva. Então, o vírus da raiva, gente, seja do cão, do gato, do cavalo, do boi, do porco, do morcego, do macaco, todas as células estão na raiva, o vírus sai pela saliva, pela baba. Então você imagina, o morcego está com raiva e ele está lambendo, passando a baba dentro do outro. O que vai acontecer na pele desse morcego? O que vai ficar na pele do morcego? A baba do morcego. O que tem na baba do morcego? Doença, vírus, né? Vírus que causa doença. Então é por isso que não pode tocar em você. Porque pode ter o vírus da raiva na pele dele. Não pode tocar em nenhum vírus. Qualquer bicho pode ter isso. Está lá atropelado, caído, não vai pôr a mão. Certo? Não põe a mão. Essa coisa de socorrer o animal, sabe? É muito complicado. Chama alguém que sabe fazer isso. Chama bombeiro, polícia ambiental, chama o PPE, chama a zoonose, chama alguém que sabe fazer isso. Não vai pôr a mão. No caso do morcego, vocês entenderam? Ele pode ter o vírus na pele, aí eu ponho a mão, tem um partezinho do dedo, ou então faço assim, ó. Pus a mão no morcego, depois eu cocei o olho. Cocei o vírus pra cá. Entendeu? Então, continua insistindo. A regra de ouro é... Qual que é a regra de ouro? Não? Não relar? Não tocar? Não mexer? Essa é a regra de ouro. Então vamos lá, deixa eu passar algumas coisinhas para você entender. Olha, você está conseguindo ver isso aqui? Isso aqui foi um cara, ele fez um desenho, uma gravura, do século XIX. Olha quantos tipos diferentes de morcego ele conseguiu desenhar. Vocês conseguem ver, então? Tá? Olha essa foto. Essa aqui é uma foto mais recente. Olha quantos tipos diferentes de morcego tem. Tem gente que acha que morcego é tudo preto, né? De cor preta. Não, ó, morceguinho amarelo, morceguinho marrom, avermelhado, né? Tem de todo tipo. Orelha pequena, orelha grande, morcego com rabo, morcego sem rabo, né? Tem todo tipo de morcego. Tá? Bom, eu quero falar uma coisa importante que faz desses animais serem animais fantásticos. Então, primeiro, é que eles são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar, que eles realmente têm asas e voadoras, eles têm hábitos noturnos, hábitos alimentares diversos, e eles têm um sistema que a gente chama ecolocalização. Vou explicar isso. Alguém sabe o que é um radar? Ana Clara, explica o que é um radar. Então você já ouviu falar? Quem já ouviu falar de radar? Agora eu quero saber, alguém que sabe o que é um radar. É um sistema para localizar alguma coisa. É isso? Ó. Tem vários tipos de radar. Tem. Então, um radar é um sistema que o homem criou para localizar alguma coisa. Então, um avião, por exemplo, Como é que eu sei que o avião está em tal lugar? Tem um radar que pega onde esse avião está e mostra no painel para a pessoa. Olha, o avião está aqui. Isso é radar. Muito bem. Morcego tem radar. Tá bom? Algumas espécies de morcegos que não vivem no Brasil, olha, eu sei que vocês já estão ficando cansados, né? Vamos acabar rápido. Algumas espécies de morcegos que não vivem no Brasil, a gente chama esses morcegos de raposa voadora. Ele tem uma carinha parecida com uma raposa voadora, cachorrinho, tem asas muito grandes, eu vou mostrar uma foto dele aqui. Esses aí não tem radar. Tirando esses, praticamente quase todas as espécies de morcegos no mundo e no Brasil têm um sistema de radar. Bom, como é que o radar funciona? No caso do morcego, tá? O radar do morcego chama ecolocalização. Alguém sabe o que é eco? Eco.
Ele responde, o eco, quando você chega num lugar, por exemplo, uma casa vazia. Olha para mim, gente. Você entra numa casa vazia, ou entra numa gruta, numa caverna. Uma casa abandonada, vazia. Você fala algo, o teu som que você emite com a sua boca, bate na parede e volta. Isso é eco. Tá bom? Você faz, bate lá, você ouve, mas é o seu som. Você não está falando com ninguém. Né? Teu próprio som bate e volta. Isso se chama eco. Então, o morcego utiliza um sistema de eco para saber aonde ele está e aonde está, por exemplo, o seu alimento, ou aonde está, por exemplo, a sua casa, ou o lugar que ele quer chegar. Então ele usa o eco. Bom, quando eu faço assim, ó, isso aqui chama som, né? Vamos lá comigo aqui? Quando eu falo uma coisa, eu estou emitindo um som. O som ele vai através de ondas. Tá? O morcego, ele consegue emitir um ultrassom. Porque vocês dispersaram total agora, né? Vou esperar vocês se acalmarem. Banheiro masculino é ali. Vamos lá. Vou fazer um fechamento aqui para vocês aproveitarem isso. Mas é importante isso, esse sistema, porque o morcego é o único bicho que tem esse sistema. Nenhum outro animal, tá? Com exceção dos golfinhos e baleias, eles têm um sistema parecido. Eles chamam de sonar. É um tipo de radar que funciona na água. Né? Baleia, golfinho, vive em ambiente aquático. Então eles usam um tipo de radar que funciona na água. E os morcegos são os únicos animais que têm esse sistema. Só que o som que o morcego emite, a gente chama de ultrassom. Tá? O ultrassom, o nosso ouvido não consegue perceber. Bom? Aí o morcego emite esse ultrassom. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa figura dá para entender. Ó, você está voando, tá? Aí ele emite esse ultrassom. O ultrassom são ondas sonoras, né? Ó, aqui tem um inseto, tá vendo? O ultrassom bate no inseto e volta para ele, tá vendo? Ó. Essa onda vai, bate aqui no inseto e volta. Aí o morcego, por que os morcegos em geral têm orelhas grandes, né? Ele precisa dessa orelha para pegar esse eco. Pegando esse eco, o que ele faz? Ele interpreta o computador que tem no cérebro do morcego, interpreta isso. Ele sabe dizer a distância que está esse objeto, se ele está parado ou está em movimento, porque o inseto está se movimentando também, o inseto está voando também. Né? O morcego está buscando o inseto, o morcego está voando, o inseto também está voando. A fruta, tudo bem, está parada na árvore. Então ele sabe se o objeto está parado ou está em movimento, ele sabe se o objeto é duro ou é mole, uma fruta que é dura, um inseto, né? Um mosquito, por exemplo, pernilongo que é mole. Ele sabe, por exemplo, se é uma outra coisa que ele tem que desviar, um muro, um tronco de uma árvore, assim por diante. Isso é sistema de ecolocalização. Só os morcegos têm. Gente, ó, olha que coisa interessante isso aqui. O que é isso aqui? É o esqueleto do morcego. O que é um esqueleto? Parte dos ossos, muito bem. O crânio do morcego está aqui. Ó, aqui é a parte histórica, né? Esse osso aqui é o antebraço. Coloca a mão assim. Esse osso aqui é o braço. Tá? Ó, o braço do morcego está aqui. O antebraço, que é esse aqui, foi a mão. Você. Antebraço. É esse osso aqui. Bom, aí eu tenho um pulso, não é? Pulso. Põe a mão no seu pulso. Tem gente que cai para abrir o pulso, né? Abrir o pulso. Pulso.
nossa mão, ela tem esses ossos aqui, ó. Né? A nossa mão tem esses ossos aqui. Depois tem os ossinhos do dedo. Vamos lá, ó. Morcego é a mesma coisa. Isso aqui é o primeiro dedo, ó. Polegar do morcego aqui, ó. Aqui eu tenho primeiro dedo, segundo, terceiro e quarto dedo. Ou seja, gente, ó, faz assim, a mão do morcego, os dedos ficaram bem compridos, certo? Bem compridos. E eles formam a estrutura da asa do morcego. Tá? Então, a asa do morcego é a sua mão. Tá? A mão do morcego é a sua asa. A estrutura da asa do morcego são os dedos. Olha que interessante para comparar aqui. A gente falou que morcego não é ave, né? Morcego voa, mas a asa do morcego não é igual à asa das aves. Ó. A asa do morcego é assim: braço, antebraço, pulso e os dedos. Os dedos muito compridos, e eles formam a estrutura da asa. Entre um dedo e outro tem uma membrana. Essa membrana é a própria asa do morcego. Okay? Ó, o primeiro dedo fica sempre de fora da asa, não faz parte da asa. O segundo, terceiro, quarto, os dedos formam a asa do morcego. Agora, a asa de uma ave, ó. O braço da ave, o antebraço e os dedos. Os dedos estão aqui, ó. Ou seja, toda a estrutura da asa de uma ave, de um passarinho, é formada pelas penas. Bom? Só que é o seguinte: tanto a asa do morcego quanto a asa de uma ave tem a mesma função. Qual que é a função? Voar. Exatamente. Olha bem. Olha que interessante isso aqui. Ó. A pele que fica entre os dedos, aqui é os dedos. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Entre eles tem a pele. Essa pele é muito fininha, tá? A asa do morcego, ela é muito delicada. Você não vê depois aí. Ó, esse aqui, gente, só para não ficar só nas minhas palavras. Então, ó, raposa voadora. Esse bicho, ó, a raposa voadora tem mais ou menos 150 tipos diferentes no mundo. Mas, ó, somente aqui, ó, na África, Pintos de Madagascar, assistiram? Os morcegos de Madagascar. Então lá em Madagascar tem morcego. Ó, aqui na Ásia, tá? Na Índia, e aqui onde tem a Austrália. E no Brasil? Só nesses lugares tem esse morcego. Por que não tem no Brasil? Porque Deus não quis. É assim, viu? Só tem lá, certo? Tipo de lá. Ó, esse aqui é o jeitão da raposa voadora. É um animal muito grande. Se eu pegar uma raposa voadora e esticar a asa dela, de uma ponta a outra, dá quase 2 metros. É um bicho grande. Olha pendurado na água. Gente, vocês têm internet? Tem celular? Procura depois lá, raposa voadora, vai ver as fotos. É a coisa mais linda que tem. Esses bichos são incríveis, tá? Mas ó, raposa voadora não tem radar, hein? Esse bicho não tem radar. Ele, bom, você acha que a raposa voadora sem radar consegue buscar alimento de noite? Não, exatamente. O hábito desse bicho é durante o dia, tá? Final da tarde, quando tem ainda luz, tá? Ele vai buscar os alimentos. Praticamente todos eles são morcegos que se alimentam de frutos, tá bom? Ó, pendurado no braço durante o dia. Para eles, a luz do sol não incomoda, eles ficam tranquilos, tá? Ó, olha quanto morcego pendurado no tronco de uma árvore. Tudo isso aqui é morcego. Tudo isso aqui é morcego. Tá? Olha o tamanho dele. Parece um boneco. É bonito ou não é? É feio? É lindo. É bonito ou não é? É. Eu tenho uma frase assim. Para mim, morcego, quanto mais feio, mais bonito ele é. Por quê? Porque a beleza, ó, vou explicar uma coisa que eu penso, tá? A beleza do animal é o próprio animal em si.
como ele existe, o que ele faz na natureza. Por exemplo, um leão, uma onça, um tigre, né? Um animal bonito. Ele tem a beleza dele. Mas o morcego também é bonito, porque ele tem a beleza própria dele. A outro tipo de acordo voadora. Vou mostrar algum. Olha, não sei se vocês conseguem ver isso aqui. É um morcego que está carregando fiotinho. Então, quando a morceguinha dá a cria fica grudadinha no peito da mamãe morcego, se alimentando, tomando leitinho. E essa fêmea morcego, ela vai buscar o alimento e vai carregar o filhote. Tá? Então, enquanto ela busca o alimento, ela carrega o filhote. Olha que morcego interessante. O que ele está comendo? Quem? Inseto. Não é inseto. Esse bicho aqui chama lacraia. Por favor, não chama a amiguinha de lacraia. Não é legal chamar ninguém de lacraia, certo? Lacraia é esse bicho aqui, ó. Não parece que Aqui comigo está terminando. Lacraia, ó. Lacraia é um bicho peçonhento, tem veneno. Ela pode picar, tá bom? Tem morcego que se alimenta de lacraia, tá? Eu posso chamar esse morcego de insetivo? Não, ele não é inseto. Ele é carnívoro. É, e come esse bicho aí. Consegue ver aqui, ó? O que esse morcego está comendo? Uma aranha. Tá? Esses são morcegos carnívoros. Olha que interessante, eu falei, né? Tem morcego com rabo e morcego sem rabo. Esse aqui é um morcego que tem rabo, tá? De cauda. Nem todos. Hã? Rato? Rato é rato. Parece, mas não é. Morcego não é rato velho que criou rato. É isso. Morcego é rato que é. Olha que legal. Vou mostrar a diferença dele, ó. Esse morcego tem rabo. Tem rabo ou não tem rabo? Esse rabinho está livre, está solto. Agora, esse aqui, ó. Esse morcego tem rabo? não. Você, ajuda aqui. Dá uma olhadinha nesse morcego. Tem rabo ou não tem rabo? Quem? Como é que se chama? Dimitri, ele, após uma acurada investigação, ele chegou bem perto viu? Esse morcego tem rabo. Tem rabo. Só que o rabo dele está livre. Está escondido na pele dele. Tá vendo? Ó, que legal. Tem morcego que tem rabo, que o rabinho fica solto. Tem morcego que tem rabo, mas o rabinho está preso na membrana, na pelinha. Tem morcego que não tem rabo. Vou mostrar um. Agora eu vou chamar aqui o companheiro do Dimitri. Quem é o companheiro do Dimitri? Como se chama? O Vinícius. Vinícius, olha esse morcego. Hã? Fala para a plateia. Fala assim, eu cheguei. Calma. Após uma grande investigação, eu descobri que esse morcego não tem rabo. Vamos para ele? Eu vou parar por aqui, vocês não estão aguentando mais. Eu não entendo. Gente, olha. Essa foto aqui é muito. Ah, legal, legal. Quantos morcegos tem aqui? Agora eu vou chamar um. A Micaela. Micaela, quantos morcegos tem aí? 3 morcegos. Qual é a diferença entre esses morcegos? A Micaela vai fazer uma declaração. Você descobriu quantos morcegos aí? 3 morcegos? Eles são bem parecidos?
Mas um tem uma cor um pouquinho diferente. Mas é branco, A cor da pelagem, beleza. Palma para ela. Ó. Esse carinha aqui é um morcego frugívoro. Come o quê? Frugívoro come? Esse cara aqui é albino. O que é um ser albino? Fala? Que não tem cor? Vamos explicar. Ó, a diferença, sabe esse negócio de branco, preto, preconceito, não sei o quê? A diferença entre uma pessoa branca, como eu, e uma pessoa negra, é a cor da pele, só isso. É um negócio chamado melanina. Melanina, eu ouvi falar disso? Melanina é um pigmento, é um negócio que dá cor na pele. Quem tem muita melanina fica pretinho. Quem tem pouca melanina fica branquinho. E ó, tem gente que tem bicho que não tem nenhuma melanina no corpo. Tá? Esse é chamado albino. Ele é muito branco, mas ele não é albino, ele é branco. Ele é só branquelo, não é nada. Mesmo branquelo. Então, gente, isso aqui é um morcego albino. Ó, muito interessante. Pessoal, vou parar por aqui. Ó, calma. Eu sei que está muito bem. Mas vocês gostaram do assunto?